Olá, eu sou o Thiago, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 24 da página 140 do livro 1 de Física. Quem me mandou essa dúvida estava com dificuldade em trabalhar exercícios que tinham mais de uma carga atuando ao mesmo tempo. Eu vou resolver esse exercício e enquanto eu resolvo, eu já vou tirar dúvidas gerais sobre esse tipo de problema. Então, o que nos diz o enunciado? Ele coloca um cubo. Uma boa dica já, inicialmente, é sempre redesenhar o seu sistema. Porque quando você redesenha, você ganha informações que você pode não notar se você usar um desenho pronto. Então aqui eu desenhei meu cubo e agora eu vou colocar em cada vértice uma carga. Então são 3 cargas positivas. Uma aqui e uma aqui. E 5 cargas negativas. Negativa, 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 negativa e negativa. Pessoal, ele diz também que além dessas cargas, eu tenho uma carga bem no centro desse cubo, que é uma carga de prova. Ele não dá nenhuma informação sobre a natureza dessa carga. Tipicamente, quando isso ocorre nos exercícios, significa que a gente pode adotar a natureza que a gente escolher. Como eu tenho essa liberdade, eu vou adotar essa natureza como positiva. Sobre as cargas agora. Cada uma delas tem módulo igual a Q. Exceto pela carga central, que tem módulo 2Q. Sabemos também que esse cubo tem lado L. E a pergunta do meu enunciado é a força resultante que atua sobre essa carga de prova que está exatamente no centro do cubo. Toda vez que a gente pegar um exercício de múltiplas cargas, qual que é o primeiro passo? Bom, sempre vou ter que isolar a carga que eu estiver trabalhando e a carga de prova. Porque força elétrica eu só consigo gerar entre 2 cargas. Então eu vou gerar entre 2, depois entre outras 2, entre outras 2 e outras 2. Para fazer isso de uma maneira simples, é legal a gente sempre nomear as cargas, para saber com qual carga eu estou trabalhando. Então eu vou nomear de maneira simples aqui, numerando mesmo. Carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5, carga 6, carga 7 e carga 8. Para a gente sempre conseguir se localizar com que carga nós estamos trabalhando a cada momento. Tudo bem? Bom, outro passo importante quando eu trabalho exercícios de múltiplas cargas. Esses exercícios tipicamente vão ser simplificados por anulação de vetores. Ou seja, eu vou procurar vetores que são iguais em módulo, iguais em direção e diferentes em sentido. Porque se eu encontro vetores assim, eles vão se anular. Bom, então, como que eu vou fazer para procurar esse tipo de vetores que podem se anular? Eu vou olhar a minha configuração e eu vou buscar por cargas semelhantes. Então, o que eu vejo? Olha, de vértice a vértice oposto, eu sei que eu tenho a mesma distância. Se eu tiver a mesma distância e a mesma carga, esse sistema provavelmente vai se anular. Tudo bem? Então, vou começar analisando a nossa carga 1 e a carga 7. Quando eu analiso esse sistema entre 1 e 7, carga 1 e carga 7, ambas são positivas. Então eu vou colocar a carga 1 aqui. A carga 7 vai estar diametralmente oposta. Então essa é a carga 1, essa é a carga 7. E essa carguinha 2Q aqui no meio. Bom, como eu assumi que essa carga é positiva, a carga de prova,
Então, vai acontecer uma força de repulsão em relação à carga 1. Então, para cá, eu vou ter minha força F1. A mesma coisa vai acontecer com a carga 7. Uma força de repulsão F7. Esses dois vetores têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Por que eles têm o mesmo módulo, pessoal? Porque eles têm a mesma distância. Isso aqui é a diagonal do cubo, certo? Que nós já conhecemos. Essa diagonal está sendo dividida exatamente no meio, porque o centro do cubo é o encontro dessas diagonais. Então, o que eu posso garantir aqui? Que a distância entre essa carga e a carga central é L raiz de 3 sobre 2. E a distância entre essa carga e a carga central também é L raiz de 3 sobre 2. Ah, por que L raiz de 3 sobre 2? Porque a diagonal interna do cubo tem tamanho igual a L raiz de 3. Tudo bem? Então, se eu tenho certeza que esses vetores têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, eles vão se anular. Então, o efeito que a carga 1 gera na carga de prova é anulado pelo efeito que a carga 7 gera na carga de prova. Vou avaliar agora as cargas 3 e 5. Quando eu olho para as cargas 3 e 5, qual sistema eu tenho? Bom, eu tenho uma carga 3 aqui e a carga 5 aqui. Ambas negativas e exatamente no centro eu tenho a minha carga de prova mais 2Q. Então, se essa carga é positiva e essa é negativa, a força gerada entre 3 e a carga de prova é de atração. Então, surge uma força F3 para cá, surge uma força F5 para cá, também de atração por causa da natureza da carga. Sabemos, assim como em 1 e 7, que essas distâncias são iguais. Então, encontrei outros dois vetores que são diametralmente opostos, têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, podem ser anulados. Vou agora analisar as minhas próximas cargas 4 e 6. A carga 4 é negativa, a carga 6 é negativa. Então, a carga 4 está aqui em cima e a carga 6 está lá, diametralmente oposta a essa carga. E aqui está a diagonal do cubo. No centro dessa diagonal, eu tenho a carga de prova de valor 2Q. Essas duas cargas são negativas. Pessoal, é exatamente o mesmo sistema que a gente teve em 3 e 5. Então, sei que essa carga aqui é a carga 4 e essa aqui é a carga 6. Vai surgir uma força de atração de valor F4 e uma força de atração F6. Como essas forças têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, elas também se anulam. Agora, vamos avaliar as nossas duas últimas cargas que nós temos no nosso exercício, que são as cargas 2 e 8. As cargas 2 e 8. Bom, a carga 2 negativa, a carga 8 positiva. Então, vou representar aqui as duas cargas. Negativa, positiva, carga 2, carga 8. E exatamente no meio desse caminho, eu tenho a carga 2Q, que eu assumi como positiva. Bom, vamos ver os efeitos gerados aqui. Como eu tenho uma carga negativa e uma carga de prova positiva, entre 2 e a carga de prova vai surgir uma força de atração que eu vou chamar de F2. E entre a carga 8 e a carga de prova ocorre repulsão,
porque ambas são positivas. Então, surge uma força para cá, F8. Aqui acontece um fenômeno semelhante do que eu tive nos outros casos. Eu tenho duas forças de mesmo módulo, mesma direção, só que agora de mesmo sentido. Então, elas não vão se anular. Mas, como aqui, eu posso garantir que as distâncias delas são iguais, por isso que os módulos são iguais. E essa distância aqui seria L raiz de 3 sobre 2. Essa distância aqui, L raiz de 3 sobre 2. Bom, então o que eu preciso agora? Calcular o módulo de uma dessas forças. Porque como a outra é igual, para a gente saber a força resultante, basta eu somar duas coisas que são iguais, ou seja, multiplicar uma delas por 2. Então, vamos calcular a força F2. Para eu calcular a força F2, eu vou ter que lembrar da lei de Coulomb, que diz que o módulo da força é igual a uma constante eletrostática K vezes a carga de uma dos corpos que estão interagindo. Então, a carga desse corpo ele chamou de Qzinho, vezes a carga do outro corpo, 2Q. Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Perceba que aqui eu estou ignorando totalmente a existência dessa carga. Porque o que eu estou pensando? Estou isolando o meu sistema para enxergar apenas essa e essa carga para a gente conhecer o valor de F2. Então, eu vou fazer essa distância, que é L raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, o módulo de F2 vai ser igual a 2K quadrado sobre 3 sobre 4 vezes L ao quadrado. Estou dividindo por uma fração, basta inverter e multiplicar. Então, nossa força F2 vai ser igual a 8 sobre 3 K Q quadrado sobre L ao quadrado. Bom, mas como eu disse, ele impede a força resultante, que nós podemos chamar de FR. E eu sei que essa força resultante FR, em módulo, vai ser igual a 2 vezes essa F2. Justamente porque F8 e F2 são o mesmo vetor, né? Tem a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, eu posso dizer que a nossa força FR é 2 vezes o F2. 2 vezes 8 sobre 3 vezes K quadrado sobre L ao quadrado. Então, nossa força resultante é igual a 16 sobre 3 K quadrado sobre L ao quadrado. O que configura a alternativa C. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!